Igreja, com a paz do Senhor Jesus, venho deixar um versículo para a vossa meditação, né? Uma pequena explanação, que se encontra no livro de Lucas 19, de 1 ao 3. Não vou ler todo por causa do tempo, porque passa muito rápido. Vou ler só do 1 ao 3, que nos diz a epígrafe: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrando em sua casa, ia passando, Jericó ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Bem sabemos a história de Zaqueu, né? Palavra bem conhecida da igreja. Zaqueu era um homem com uma ansiedade de conhecer Jesus. Ele tinha muita ansiedade de conhecer a Jesus, mas existiam alguns obstáculos na vida de Zaqueu para conhecer o mestre, né? E existem algumas verdades em relação do coração do Salvador com o pecador, né? E ele desejava muito conhecer a Jesus. E o primeiro obstáculo era o trabalho de Zaqueu. Bem sabemos que era chefe dos publicanos, era cobrador de imposto, né? Ele cobrava bem além do que deveria ser cobrado aos povos, né, da lei. E ele era um homem muito odiado em todo Israel, né, pelos seus atos, pela sua maneira e como ele fazia o seu trabalho, né? Ele era muito odiado. Quantas das vezes pessoas são bloqueadas do convívio social em detrimento daquilo que já foi, né? Daquilo pelos que já fizeram, pelos seus históricos de vida, pelos que já fizeram no passado. Quantas das vezes não somos bloqueados, né? Por causa de algumas situações, de se achegarmos até a Deus. Mas Deus diz, né, que não existe barreira para eles, para Jesus, né, para quem quer se achegar a Ele. Então ele vai nos dizer, né, que ele era bloqueado do convívio social, e isso dificulta, né, terminava dificultando seu acesso à porta da salvação, que era Jesus, que ele queria conhecer a Jesus. Ele tinha ansiedade de conhecer o mestre, isso dificultava, né, o seu processo em conhecer a Jesus, em vê-lo, né? Mas Jesus diz, né, que nada está perdido e para tudo tem um tempo determinado. E aquele dia foi o dia de Zaqueu, ter um encontro maravilhoso com Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E o outro obstáculo era o dinheiro, né? Além disso, ele era rico. Aí você vai dizer, aí há algum obstáculo para Jesus salvar Zaqueu, mesmo sendo rico? Aí o problema não é Zaqueu ser rico, não, né? Que ele tenha dificuldade, Jesus tinha dificuldade em salvar, né, um rico. É que o rico precisa reconhecer que sua salvação não está nas coisas, né? Mas não está naquilo que ele possui, mas naquilo que é o dono de tudo e de todos, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Essa era uma das grandes dificuldades de Zaqueu, né? E tem duas passagens, né, que nos mostram. Uma é a de Zaqueu e a da outra é a do jovem, né, rico, né? Existem duas verdades, né, assim, dois contextos, né? Um que aceita o mestre e o outro que rejeita, né? Ali quando Jesus diz, vá depressa que hoje estarei contigo na tua casa, né? Ali ele aceitou o Salvador. E o outro Jesus diz, vende tudo que tu tens e me segue. E ele rejeitou o mestre, né? Ele rejeitou a Jesus, né? Esse é um outro obstáculo, né? É o dinheiro, né? Que assim, que Zaqueu tinha dificuldade. O outro é o tamanho de Zaqueu, a sua estatura. Ele procurava ver quem era Jesus, mas como de pequena estatura tinha dificuldade em vê-lo,
né? Seu tamanho não lhe favorecia no meio da multidão. Imagina você ir ali no meio da multidão, pequeno, as pessoas, quando via que era Zaqueu, aí é que empurrava mesmo, né? Para que ele não se aproximasse do mestre, né? Aleluia. Mas não há limitação física que impeça de chegar a Jesus. Se o coração assim o desejá-lo, e Zaqueu estava desejoso em conhecer a Jesus, né? E sentir a sua presença. E Deus diz, né? Toda barreira será vencida e rompida, né? Não há barreiras entre você e Jesus, né? Quando o coração assim o deseja, né? Não há barreiras, né? Para com você. E assim foi com Zaqueu, né? Não houve barreira para Zaqueu, né? Ele quebrou, né? Todas as barreiras que ali estavam, né? E a maioria das pessoas às vezes nos diz, né? Tem obstáculos para aceitar a fé salvífica, né? Por exemplo, eu tenho tatuagem, eu prometi aos meus pais em seguir a tal religião, né? As tradições, né? Isso não impede, né? Você de aceitar o Salvador. Deus diz, não há barreiras, né, entre você e Jesus, porque maior é aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele deixa bem claro, né? E não há forças contrárias que tentem bloquear você para a salvação. Em Romanos 5:20 vai dizer, tem uma parte que ele diz, né, que, deixa eu ler aqui. Tem uma parte que ele diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja que ali existia pecado, mas a graça superabundou, né? Em Romanos 5:20 vai afirmar isso, que não há barreiras para você e Jesus, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, né? Atente para Jesus, desperte, né? Para esta fé tão gloriosa, para esta salvação tão imensa, tão grande, tão grandiosa, né, que é Jesus. E o outro obstáculo era a religião. Qual era a religião de Zaqueu? Nenhuma. Pelo menos pelo que eu li na Bíblia, eu não vi nenhuma religião de Zaqueu, até porque ele estava impedido de pregar, né? Acho que era o judaísmo, se eu não me engano. De pedido de entrar na sinagoga, nas ruas, nas praças, por conta do que ele era cobrador de impostos. E o povo, ele era muito odiado pelo povo ali em todo Israel, como eu já falei, né? E também não há relatos de Zaqueu envolvido com a vida religiosa. Por quê? Porque ele era impedido, né? Percebe assim a separação, que ele era impedido sempre, né, de estar ali, de ver a Jesus. E no capítulo 7 vai dizer, e vendo todos isto, murmurava, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. O povo ali estava repreendendo o Senhor, porque ele ia ter com o chefe dos publicanos, o pecador. Veja ali como o povo o sufocaria, queria tirar da presença do Senhor, né? Mas com Jesus não tem isso, né? Jesus diz, eis que estou à porta e bato, né? Se bater, Jesus vai abrir. Nem assim, Zaqueu foi, né? Mesmo com seus 4 obstáculos, creio que tinha mais, mas ele conseguiu vencer, né? Toda a multidão, né? Ele venceu, Zaqueu venceu, conheceu o mestre, né? Como ele diz aqui, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado, alguém o restituo quadruplicado. Veja que o coração de Zaqueu já estava transformado. Oh, glória a Jesus, né? Ele diz, dou aos pobres ali, ele faz assim uma confissão, uma fé, a fé dele, a fé salvífica em Cristo, é o resultado da transformação do ser humano, né? A transformação da conduta externa de dentro para fora, né? Quando aceitamos ao Senhor Jesus, a transformação, não podemos ficar como estamos no pecado. E assim foi Zaqueu, né? Ele foi transformado pela palavra do Senhor, pelo seu amor ali tão glorioso,
né, pela sua vontade de conhecê-lo, que ele era desejoso em conhecer o Senhor. Então, meu amado ouvinte, a tua salvação é para hoje, não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para já. Atenta, desperta, né, para Jesus, né? O coração do Salvador não ignora a presença do pecador que o quer. Oh, glória a Jesus, é linda essa frase, né? Jesus não ignora o pecador que o quer, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, Jesus. Aleluia. Submeta-se ao plano de Deus, ao reino de Deus. Descanse, se renda ao Deus Todo-Poderoso, descanse nele. Você tem promessas de Deus, descanse em Deus, suas promessas, né? Não se perca no deserto, né? Aleluia, glória a Jesus. Esta é a minha palavra neste dia. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Desperta tu que dorme, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. Oh, aleluia, faça como Zaqueu, vá em busca do mestre, abra o seu coração para o Senhor, desperte, né? Porque Jesus está, eis que estou à porta e bato, né? Oh, glória.